Estamos aqui em mais um episódio do podcast Quem Cuida de Quem Cuida, da Associação Damas da Justiça. O podcast que carrega não só o nome, mas a força da Mônica Vaz, nossa voz. É isso, doutora? É isso, doutora. Boa tarde a todos e a todas, as nossas convidadas. Doutora Yara, como sempre, muito atenta. O podcast Mônica Vaz nasce de uma conversa de quem cuida do Damas da Justiça. E esse podcast ele traz o legado da Mônica. A Mônica foi uma advogada militante na área da família para mães solo. Foi militante também no projeto OAB por Elas, né, vítimas de violência doméstica. E no mês agora de março, mês da mulher, nós não poderíamos falar de outra coisa se não fosse das flores para elas e do silêncio para os números. Né, doutora? Justamente, esse episódio é em alusão ao mês em que recebemos inúmeras homenagens, mas olhando para os números, né, que crescem diariamente, há sim um distanciamento, né, dessas homenagens para a realidade. Então, temos duas convidadas e eu gostaria que se apresentassem. Começa comigo? Sim, por favor. O meu nome é Cristine. Eu sou juíza de direito, estou hoje aqui na condição de representante da CEVID, da desembargadora Ildemar, que não pôde participar. Eu já trabalho há muito tempo como juíza, trabalhei 4, 5 anos na vara da família, especificamente. Hoje eu estou afastada porque estou na presidência, assessoria da presidência, mas o meu lugar, onde eu estava trabalhando até então, era na vara criminal, justamente nas ações envolvendo violência doméstica. Por isso é um prazer enorme estar aqui com todos vocês e poder contribuir, ou melhor, conversar um pouco a respeito do assunto. Boa tarde a todas. Eu me chamo Evelyn Brown, eu sou advogada na área da família, sou advogada há 16 anos, trabalhei em escritório, trabalhei no Ministério Público na área da infância e juventude, já trabalhei em empresa também. E com a maternidade, eu tenho um menino de 4 anos, surgiu essa vontade, por já ter experiência também, né, aliado à advocacia, auxiliar as mulheres, as famílias, as crianças, adolescentes, no combate à violência doméstica. Então, estou lisonjeada de estar aqui nessa mesa com as doutoras, a doutora Yara, a doutora Márcia, a doutora Cristine, para que a gente possa conversar, possa debater, trazer casos práticos, que no meu escritório nós temos, todo mês eu atendo mulheres. Participei também do projeto OAB por Elas, onde eu atendia na 6ª Delegacia de Polícia da capital, ouvindo as mulheres, ouvindo seus relatos, auxiliando, orientando. Eu sempre falo que lá era uma satisfação com esse trabalho voluntário, em que a gente recebia o choro. Eu sempre falo, eu gostava de trocar o choro inicial pelo sorriso final, em que elas saíam mais acolhidas, saíam com uma esperança e com uma orientação jurídica para que realmente busquem os seus direitos no combate à violência doméstica. Muito obrigada. Nós que agradecemos, sim, doutora, a participação de vocês e, como a doutora mencionou, a importância da informação. E o podcast nasceu justamente para isso, para levarmos, sim, conhecimento, não só técnico, mas eu digo questão humana mesmo, né, para as vítimas se sentirem acolhidas, que é tão importante, né, ter uma rede de apoio que por muitas vezes não possuem suporte familiar, e elas têm sim que ter a consciência de que enquanto uma ainda está sofrendo, todas nós estamos perdendo, né? Então, saber que tem, sim, mulher aqui fora se preocupando com todas elas que, eu digo, estão dentro, que é dentro de casa, né? Que muitas vezes, a maioria das vezes, acontece, né? Então, a gente precisa, sim, né, ter esse olhar mais empático e mostrar para todas elas que estamos unidas, né? Isso, doutora? Sim, com certeza. E eu aproveito a fala aqui da doutora Yara para começar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. E eu trago aqui a pergunta primeiro para a doutora Cristine. Não a pergunta, né? Mas pedindo para a doutora Cristine se ela pode, pela experiência que ela tem de fórum, né, como juíza, trazer alguma informação para essas mulheres em relação à violência doméstica. Em relação, porque muitas mulheres sofrem violência doméstica,
mas temem até a questão da justiça, né? De serem criminalizadas, talvez, digamos assim, no sentido de serem violentadas institucionalmente, pela tem justiça. Essa violência também. Mas sabe que isso é uma coisa que nos preocupa muito como justiça. Há uma preocupação constante hoje e é uma conversa que a gente tem tomado rotineiramente até para verificar onde é que estão os maiores gargalos de se chegar até essa violência, né? Porque a justiça hoje ela é inerte. A justiça ela não tem como entrar dentro de casa. Então, por isso, a participação das redes, da rede propriamente dita, é tão importante. A partir do momento que a mulher, no primeiro momento que ela chega lá na delegacia e ela não é acolhida, automaticamente ela já se fecha. Então, se a gente não tiver todos esses atores plenamente conjugados entre si, e quando eu falo delegacia, polícia militar, o CRAS, o CRES, que tem em grandes municípios, tem um papel muito importante, porque nem todos esses municípios eles contam com o apoio de órgão especializado no atendimento da mulher. Essa justiça final não vai chegar a entrar com uma medida protetiva, porque ela já é um sofrimento muito grande, está sofrendo a violência, um constrangimento muito grande perante ao seu vizinho, ao seu familiar, e se a gente não der todo esse apoio, esse acolhimento, não vai sair dali e vai continuar sofrendo a violência. Por isso que o papel do judiciário ele não pode ser visto somente aquele foco final da sala de audiência. Ele é participativo e conjunto com toda a rede. O final é o judiciário, mas a justiça se começa lá na frente, quando é o primeiro movimento que ela faz. Se a gente não tiver uma rede totalmente conjugada e apropriada para o determinado fim, que é daí sim uma condenação final, ou aí sim uma medida protetiva para proteger, essa justiça não vai ser feita. E por isso que muitas das vezes é aquele medo, aquele receio, porque lá no início já não houve aquele acolhimento. Então como é que nós vamos dar isso lá no final? Fica um pouco complicado. E por isso que é tão importante os órgãos trabalharem de forma conjunta. Às vezes descontamos ou colocamos a culpa no judiciário, mas não percebemos que para chegar até o judiciário falhamos como mãe, como irmã, como familiar, como toda a rede, né? Então não adianta colocar a culpa no judiciário. A doutora tem essa percepção, trabalha atuando em demandas familiares, que às vezes o advogado é o primeiro juiz da causa. Sim. Ele que está naquele primeiro momento ali, né? Sim. Acolhe aquela dor. Sim. E por muitas vezes somos mais do que advogados, né? Em fazer um papel de acolher mesmo aquela mulher. Como é que a doutora vê essa situação inicial? Exatamente, é bem nesse sentido, porque nós como advogadas, a gente recebe ali o cliente, né? Aquela primeira consulta, onde nós escutamos muito mais, e na delegacia era muito impressionante, né? Porque elas falavam e ao final, bom, mas também isso aconteceu com tal profissional, isso também aconteceu com tal pessoa, isso aqui também aconteceu comigo. Então, elas olham de uma forma em que há o acolhimento. Por quê? Porque não tem classe, não tem religião, não tem estudo, nada. É simplesmente o fato de ser mulher que existe a violência. Então, essa questão familiar ela é muito forte também, que eu sempre digo que a violência doméstica, ela começa lá dentro da família, né? Lá quando você cria o seu menino, a questão do machismo, a questão do menino não poder chorar, a questão do menino não poder, não ser acolhido. Estudos demonstram que esse menino não acolhido geralmente são os futuros agressores. Então, começa depois na escola, com a informação, com as conversas que nós temos aqui, e o judiciário é a ponta.
O judiciário é lá na delegacia, é lá no escritório de advocacia. Então, a orientação que a gente dá, o caminho jurídico que nós, quando entramos com alguma medida judicial, seja na proteção dessa mulher, e que geralmente envolve filhos, então nós temos que também olhar para essas crianças, olhar para quem está ali, porque é a família, né? É um núcleo familiar. Então, e quando a mulher decide pela medida protetiva, o que acontece? Está decidindo pelo fim daquela relação. Então, tem muito que ela pensar. Não é simplesmente ir lá na delegacia fazer o boletim de ocorrência e requerer a medida protetiva. Ela vai primeiro pensar, como é que eu vou me manter? Se eu sou dependente financeiramente dessa pessoa. Como é que eu vou cuidar dos meus filhos se eu estou numa cidade que eu não tenho ninguém para me apoiar? Então, é um movimento muito grande antes ela chegar, e muitas vezes nem chega a fazer o boletim de ocorrência e conseguir a proteção judicial. Então, é um caminho, né? É um caminho em vários setores, são vários movimentos para se conseguir ter a proteção. E o que as minhas clientes, elas, quando conseguem a medida protetiva, é emocionante, porque elas chegam e falam, agora eu estou me sentindo tranquila. É essa palavra que eu recebo. Agora estou me sentindo segura. E eu digo que no judiciário, nós temos a insegurança jurídica, isso desde quando nós estudamos lá na faculdade, todas sabemos da insegurança jurídica, mas é um campo que nós não deveríamos ter, insegurança, porque se essa mulher sabe que talvez ela não vá conseguir essa medida, ela nem vai fazer o boletim de ocorrência. E nesse meio do caminho, no dia a dia, a situação vai piorando, porque começa com uma batida de porta, começa num soco na parede e vai daqui a pouco para ela, para os filhos, e aquela progressão que todas nós temos conhecimento acaba extrapolando e pode chegar assim ao óbito, né? Então, e cadê a proteção dessa mulher? Então é um trabalho de formiguinha com toda a sociedade, desde a família, a escola é importante, estávamos conversando antes sobre isso, a escola, a sociedade, esse encontro nosso, e o judiciário também, que ainda apresenta muitos números machistas dentro do próprio judiciário. Nós vivemos, o judiciário, ele é um ambiente extremamente machista, né? E nós que procuramos assim nos posicionar, avançar, nós temos essa resistência também mais velada, uma violência mais velada mesmo, mas existe, a gente não pode fechar os olhos para isso. Eu trabalho em ambientes de delegacia, presídio. Hoje, depois de 18 anos trabalhando, a gente se posiciona, como a doutora falou, diferente, mas eu lembro lá no início, e hoje ainda verbalizo para as meninas, quantas vezes eu fui atender de óculos, sem ter problema de vista, amarrar os meus cabelos, colocar um casaco mais largo, por medo de ser vista como mulher. E eu falei, eu lembro disso e me dói, que eu usava um anel virado para atender, para passar a impressão, como se precisássemos de um rótulo ali, olha só, ela é comprometida, porque não é uma mulher que se respeita, é um outro homem, né? E eu digo, eu passei isso lá no início, com medo, e por perceber, assim, essa violência pelo simples fato de ser mulher. E eu digo assim, se a gente, com instrução, eu digo, trabalhando, tendo um posicionamento, já passa por isso, imagina quantas mulheres que não se posicionam, que estão em casa, que vivem de padrão, vivendo de modelagem, respeitando a família, honrando, né? Não, minha mãe passou por isso, eu tenho que passar. Minhas tias vivem assim, eu tenho que viver. Esse machismo, doutora, contribui para essa questão da violência? Claro que sim, né? Esse machismo é como a doutora Evelyn falou, né? Ele já nasce dentro dos lares, né? E, infelizmente, muitos agressores, eles têm uma mãe machista, uma mãe narcisista, né? O que leva a essa agressão. Aqui o projeto aqui da Mônica Vaz, a Mônica foi uma advogada, uma pessoa com instrução,
uma pessoa que se posicionava, né? Que tinha uma personalidade, um posicionamento. A doutora conheceu a Mônica. E uma advogada que trabalhava com violência doméstica, uma advogada que trabalhava com mães solos, né? E foi vítima também de violência doméstica. Ela teve esse histórico na vida dela, infelizmente, né? Então, como a doutora falou, são todos os campos, todos os caminhos, em todos os níveis da sociedade que a gente se depara com isso, né? E, infelizmente, as mulheres, eu digo isso falando aqui da Mônica, trazendo a Mônica aqui para a nossa conversa no mês da mulher, que era uma mulher empoderada, né? A Mônica, por fim, ela sentiu vergonha do que ela deixou ser feito com ela. Tanto é que nós tomamos conhecimento da violência doméstica da Mônica bem após a primeira violência que ela sofreu, né? Então, é uma coisa que é inaceitável, até porque uma mulher que é advogada, uma mulher que instruía outras mulheres e que defendia outras mulheres e que estava lá no ADPCAM fazendo frente, estava lá fazendo pedido de medida protetiva, chegar a uma situação dessa, que infelizmente chegou, né? Depois a Mônica, ela faleceu depois em outubro de 2023, mas a vida dela, ela teve, infelizmente, esse histórico na vida dela, né? É muito importante essa situação de trazer o exemplo da Mônica, né? Porque nós, quando estamos em casa, nós não somos a advogada, nós não somos a juíza, nós somos mulheres, né? Ou somos mães também, né? E quando a gente inicia um relacionamento, é muito engraçado, porque aquilo que às vezes a gente acha bonitinho está revertido por um controle, por um poder. Agora você é uma mulher casada, então esse tipo de roupa você não usa mais. Aí tu acha que ele, nossa, me ama tanto que eu tá não... Cuidando. Acho que isso é o pior, é a pior coisa, que a gente não consegue identificar. Exato. O que é violência. A gente imagina que aquela violência de limitação de roupa, de limitação de maquiagem, de limitação de saídas, como cuidado. Exato. E é uma violência que começa mínima, com uma falsa identidade de cuidado. Eu te amo tanto que eu cuido Sim. de ti a esse ponto, que eu não quero que os outros te veem mal. Não é mais ou menos Exato, assim? É o início do controle, né, doutora? E é o início do controle. Se começa aí, começa as coisas pequenas, limitando a tua saída. Não, eu vou no mercado para ti. Que não quer que ninguém Exato. Veja. É o sentimento de posse que vai tomando conta. E enquanto a vítima acaba tornando aquilo como cuidado, como amor. Por quê? Porque é o que a mulher faz para o outro. Né? A mulher cuida dessa forma. Mas o sentimento que está sendo dado para ela não é esse. É a limitação. É limitar, podar cada vez mais. E é isso que começa, né, a desencadear outras violências. É engraçado quando vocês estavam falando a respeito de ir para a delegacia com o cabelo amarrado, me veio uma lembrança que eu tinha esquecido da mente. Quando eu cheguei na minha primeira comarca, 12, 13 anos atrás, no interior do oeste de Santa Catarina, a minha primeira audiência foi muito engraçada, porque eu entrei na audiência primeiro, né? Primeira audiência que eu estava fazendo, aquela coisa arada toda, esperando o advogado, esperando as partes. As partes entraram e perguntaram, cadê o juiz? Quando é que o juiz ia entrar para ouvir? Né? Porque todo mundo pensa no juiz, mas na juíza não. Todo mundo pensa no advogado, mas na advogada não. Porque ainda são figuras que homens exercem. Claro que hoje em dia não é mais assim, mas ainda na mentalidade, na mentalidade cultural daquilo que se espera um homem. Se espera um advogado homem, se espera um juiz homem, se espera um promotor homem. Eu não sei se vocês têm também essa sensação, compartilho aqui, mas embora por muitas vezes acho que tem, sim, uma capacidade técnica muito mais elevada, eu preciso, só pelo fato de ser mulher, me provar cada vez mais.
todas as partes do processo, tanto para o cliente, família do cliente, promotor, juiz, e a gente vê muito isso quando está ladeando com outro colega. Sim. E dá aquela impressão, o homem é visto ali como o profissional. Nós somos vistos primeiro o cabelo, primeiro a unha, a roupa. Tanto tem que ter todo um cuidado a mais antes de... A cor do batom. Tanto é julgada a todo momento. E isso nos torna, assim, mais fortes. Mas também tem dia que cansa, né? Não quero, assim, carregar tudo isso. E a gente tem que tomar um cuidado para não estar criando uma geração das mulheres fortes, que aguentam tudo, que eu tenho que dar conta de tudo. Não, eu posso me provar que eu sou muito melhor que ele. Que senão vamos viver uma guerra de gênero, né? E também não é esse o objetivo. Mas eu fiquei curiosa, como é que foi quando olharam que era? A juíza já chegou. A juíza já está esperando. esperando. A juíza já está esperando. Mas eu digo, é esse o machismo velado. As pessoas reproduzindo as situações. Quando a doutora mencionou ali da questão de aceitar, uma vez eu ouvi um relato em que a vítima sempre tentava, em toda a fala, justificar a agressão do marido. Sim. Aí, no final, eu peguei e falei, a culpa não é sua. Por que tu tá justificando? E conversando ali, eu fui entender. Ela era agredida pelo pai. O que o pai falava? Eu tô fazendo isso para o seu bem. Desde pequena. Eu faço isso para o seu bem. Lá na frente você vai entender que o pai tá fazendo. Então, ela entrou idealizou que quando apanhava era pro bem dela. Então, ela teve culpa de determinada situação, então o marido estava no direito ali de repreender, e foi triste assim, eu assim, meu Deus, ela é a vítima e ela se coloca no papel de culpada. Vilã. Mas isso acontece, né? nos comentários, quando sai uma matéria sobre uma mulher vítima de feminicídio ou qualquer outro tipo de violência doméstica, próprios comentários. Na rede social cruel. Mas o que ela fez para... É de mulheres ainda. Ela fez isso, Vamos então entrar na questão do estupro, por exemplo. É engraçado que nós estamos em 2026. Ainda hoje tu vai para a sala de audiência, tu escuta alguém falar, mas já viu a roupa dela, como é que ela estava? Olha como se porta. Mas ela estava bêbada, bebeu todas. Tá pedindo. Tá pedindo, exatamente. E o que é mais desconfortante disso tudo é que a vítima acaba enraizando nela própria que realmente ela teve culpa, porque ela estava com uma roupa inadequada, que ela estava bêbada, ou qualquer outra coisa do tipo. E daí vamos mais longe ainda, né? Pensa nessa menina que você comentou agora, de que na sala de audiência ela estava se sentindo culpada. Imagina até ela perceber, dar o primeiro passo para verificar que ela estava sofrendo uma violência. Mesmo sendo agredida fisicamente, na cabeça dela, ela ainda estava sendo protegida pelo pai. Né? Porque o pai bateu para proteger ela. Então, o marido tá batendo também para protegê-la. Não é? O sentimento de amor inadequado, o sentimento de amor de posse. Amor não é posse, amor é liberdade, é justamente o contrário. E é engraçado, volto a dizer, 2026 a gente está pedindo por um direito mínimo resguardado na Constituição. O direito de não ser agredida fisicamente, de ter o seu corpo para si próprio. A sua mente para si própria não está sendo limitada pelo companheiro, pelo pai, pelo irmão ou pela família. Importante mencionar também que esses limites, né? A gente fala muito da violência física.
Mas eu digo, precisamos ficar atentas aos sinais, porque a violência psicológica, ela nos causa assim um estrago, e às vezes um tapa passa a dor, passa fisicamente, mas o estrago psicológico, e relato aqui que já vivi violência psicológica e precisei de tratamento médico e assim o estrago que isso faz e vai refletindo em outras pessoas para nos relacionarmos novamente. Eu digo, quantas mulheres não procuram, não têm condições de buscar um tratamento, de reconhecer eu que estou doente, a outra pessoa é um problema dela, os atos, né? E por muitas vezes se travam a novos relacionamentos, a conhecer pessoas porque a gente não pode refletir nos outros aquilo que aconteceu e se fecham totalmente ou entra naquela zona de conforto de repetir as histórias e depois, por que isso está acontecendo novamente? Mas é que eu não parei para me conhecer e identificar os pequenos sinais, que as pessoas nos dão sinais. Como a doutora falou, a gente mascara como amor, mas é um sinal. Então, na escola, em casa, a gente tem que estar ensinando tanto os meninos, as meninas, para esse tipo de sinal. A questão dos conceitos é importante. A mesma coisa dos alimentos. A grande maioria acredita que alimentos é só o feijão com arroz. É só dar alimentos para a criança, comida. Mas não é só comida. É a mesma coisa a violência doméstica. Muitos ainda têm a dificuldade de entender que violência doméstica não é só a física. Nós temos os 5, né? A física, a emocional, a psicológica, a sexual e a patrimonial. Então, como é importante os conceitos para que as pessoas, a sociedade, a escola, os adolescentes entenderem que não é só o físico, que é justamente quando isso que a doutora chega Yara... ao físico é que as demais já foram ultrapassadas. Sim. Doutora, me diz uma coisa, a doutora trabalha na área da família, né? Isso. Violência doméstica. Isso. E a violência doméstica, a medida protetiva, quando é pedida e quando tem um processo judicial na vara da família, como a doutora tem se deparado com isso? Eu tenho a minha opinião sobre a questão de quando envolve os filhos, porque geralmente, né, em algumas, não são em todas as comarcas, porque comarcas menores nós não temos, tem um juiz, às vezes, que vai atender tudo, né, todas as matérias, as áreas. Então, por exemplo, eu vou citar aqui na capital. Então, nós temos o juizado da violência doméstica e nós temos as varas da família. Então, é um juiz que vai julgar a medida protetiva e outro que vai julgar a ação da família. Nem sempre tem compatibilidade no sentido que eu vejo da proteção dos filhos. A violência doméstica não tem nada contra a mulher, não tem nada a ver com a questão dos filhos, mas ela tem. Não tem como dissociar essa mãe dos seus filhos. Então, ainda tem esse pensamento e nós temos ainda julgados que querem dissociar isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa não. Não é bem assim. Se eu tenho uma questão, que eu tenho uma medida protetiva de distanciamento, como é que eu vou buscar meu filho? Quem que vai intermediar? Vai jogar a criança 200 metros para o outro pegar? Então, ainda está muito prematuro. Não sei se é esse também a visão da doutora Cristine, da questão do judiciário, porque é isso que nós estamos nos deparando na prática na advocacia da família. O que eu, na condição de juíza, né, o que a gente faz? Eu trabalhava em Timbó, na vara da família, infância e juventude, e a primeira coisa que era feito quando entrava uma ação de divórcio, uma ação de separação, uma ação de alimentos, é certificar se havia medida protetiva exumana. Então, é partir daí a primeira coisa. Então, voltamos para aquela etapa inicial de quando eu comecei a minha fala. A necessidade de trabalhar em rede. E quando eu falo em rede, não é só delegacia, é também um juiz conversar com o outro juiz. Perceber o que tem na vara criminal ou na vara da família para agir de forma integrada. Porque daí realmente não tem como eu dar uma liminar, por exemplo, de direito de convivência, de direito de visita, se não tem como o pai ir lá na casa da mãe pegar.
alguém tem que mediar. Ou essas visitas, será que poderão ser de forma presencial? Será que não vai ter que iniciar de forma assistida? Então, são coisas que precisa ver essa interlocução. É necessário verificar se tem ou não medida protetiva e vice-versa. Quando dá uma medida protetiva, verificar se já não tem uma ação de divórcio, uma ação de alimentos. Então, é indispensável que haja uma comunicação. Comunicação, talvez não de lá bater na porta, que hoje em dia a gente não tem mais tempo para isso, mas o sistema permite isso. O sistema possibilita essas questões, me possibilita verificar que teve uma medida de proteção e quais foram as restrições que foram dadas, né? Porque muitas vezes realmente essa medida protetiva, ela foi para a mãe, não teve a participação dos filhos, mas os fatos de alguma forma podem influenciar na convivência do filho. Então é isso que tem que ter em mente. Eu não sei se é pela minha bagagem da família, né, e infância, que eu vejo hoje uma necessidade muito grande da violência doméstica ser tratada como rede, em rede. Assim como a gente tem uma família de uma criança e um adolescente que está em situação de vulnerabilidade, onde o CRAS, o CREAS, o Conselho Tutelar, a saúde, a educação, a escola, todo mundo articula para o bem-estar daquela família, a violência doméstica também deve ser vista dessa forma. Porque sem esses atores, essa participação, essa interlocução, esse agir em rede, não aquela rede de poste, um ligando o outro, né? Mas uma rede de pescaria, de pegar tainha, né? Daqui do arrastão. O arrastão, para que realmente possa fazer diferença. Porque só assim a gente vai conseguir não só sanar aquele núcleo ali, impedir que venha realmente um feminicídio, mas também garantir que as futuras gerações não tenham a mesma cultura. Que eu acho que isso é o primordial. Doutora, eu quero pegar o gancho da doutora, já que tem esse histórico todo da vara da família como juíza e também da vara da infância, né? Agora está muito cogitado ultimamente na rede social, Instagram, na verdade, a questão da lei da alienação parental, né? Hoje ainda li uma matéria sobre isso, estava lendo, e me chamou a atenção das falas das mulheres, né, que elas trazem ali. Os homens usam a lei de alienação parental para dizer que a mãe está querendo distanciar a criança do pai, e muitas vezes esses pais são abusadores, e o judiciário, né, vamos levar para frente, e o judiciário, infelizmente, entende que sim, e passa até a guarda para o pai, ou então mantém essa convivência e não escuta essa criança. Eu sei que pode fazer, a partir de uma idade, essa escuta de crianças, né, no judiciário, mas nem sempre é feita também, pela informação que eu fui lendo. E me parece assim que o judiciário, por fim, pega e é como se fosse, está aqui para ti, né? Então, eu lendo essa reportagem hoje, inclusive até mesmo por causa de um caso que teve com o professor aí do IBDFAM, né? Aí eles trazem essa fala, também a doutora deve estar a par. Então, eu gostaria que, pelo menos, que as duas fizessem um comentário aqui para as nossas ouvintes, mães, né? Para que elas possam ficar melhores assistidas. Eu vou te falar na condição de juíza. Sim. Hoje, se tornou muito corriqueiro haver essa fala de alienação parental. Bem como tu pontuou, seja por parte do pai, seja por parte da mãe. Mas quando não se consegue ouvir a criança, quando está numa idade muito pequena, que ainda não tem diálogo, né? É difícil coletar o depoimento especial, é difícil, mas a avaliação psicológica e social ela é indispensável. O juiz da vara da família, da vara da infância, assim como deveria ser o juiz criminal, né? Nessas situações, ele não age sozinho e não é por meio do depoimento da mãe e do depoimento do pai. É por meio de avaliações. Por isso que é uma lei tão criticada, porque muita gente
muitos, não vou falar juízes, né? Mas se parte da premissa de escutar aquilo e tomar como certo e não fazer uma avaliação mais aprofundada, que isso é indispensável. Veja bem, a lei, a meu sentir, ela não pode ser utilizada como mecanismo de ilegalidade. Ela deve ser utilizada como mecanismo de veracidade, para a gente realmente avaliar. E o juiz, nesse ponto, nessa matéria em específico, somente através da equipe multidisciplinar, através da assistente social, através de psicóloga, fazer uma avaliação profunda realmente, que vai poder perceber se há ou não e se não está sendo utilizada como mecanismo indevido para outros fins. Então, por isso, eu não vejo a lei com maus olhos, como todo mundo pinta. Sim. Mas tem que ter tomado os cuidados necessários. Essa fala da doutora é muito importante, até faço um recorte que acho extremamente importante o uso também do judiciário como instrumento de vingança. E às vezes nós, advogados, operadores do direito, precisamos fazer esse filtro inicial, senão, por muitas vezes, somos manipulados e tentamos, sim, manipular o próprio judiciário. Então, precisamos desse filtro e a sensibilidade que a doutora falou. Esse aqui é o meu papel. Esse papel técnico é de outro profissional. Eu preciso de ajuda para decidir. Nós estamos trabalhando, eu digo, no escritório com outros profissionais. Chega a família, nós indicamos muitas vezes, eles não possuem condição, a gente fala, isso aqui é importante. É importante esse outro profissional avaliar, porque não sou eu o advogado que vou colocar numa petição. Às vezes eu vejo colegas avaliando psicologicamente as partes, eu digo, não é o meu papel. É interessante essa questão dos advogados, né? E eu, como advogada, eu sempre falo, nós não estamos em conflito, são as partes. Então, assim como em qualquer área, nós temos excelentes profissionais, assim como não temos, infelizmente, né? Faz parte também do jogo, vamos dizer assim. Então, a gente percebe, às vezes, que muitos profissionais advogados, eles também querem usar da pessoalidade deles também, acabam abraçando o cliente como se fosse eles, e isso nós não podemos fazer. Eu não posso ir para o judiciário, requerer uma medida como se fosse meu processo, meu filho ou minha filha, enfim. Então, é esse o cuidado que nós, como operadores do direito, e eu faço também audiências de mediação constantemente, instruções, e as mediações eu adoro. Adoro porque é um momento em que as partes participam do processo, em que elas podem falar suas dores, os seus medos, com convivência, às vezes, quando a gente está tentando fazer um acordo sobre os filhos. Então, é muito importante que o advogado tenha essa noção em que ele tem que ir até um ponto. E também saber orientar o cliente. Daqui para frente eu não posso ir. Eu não posso alegar alienação parental. Espera lá, vamos ver, vamos pedir um estudo social, um laudo psicológico, um depoimento especial de uma criança. Então, e a criança, também o adolescente, aí entra a psicologia, que é muito interessante, né? Porque a criança é um amor patológico. Ama o pai e a mãe. Então, às vezes, vai para casa do pai, vai escutar o pai falando mal da mãe. Vai para casa da mãe, vai vice-versa. Ou, às vezes, um não fala, eu não vou falar porque eu vou fazer a minha parte, aí o outro detona. Então, eu quero morar com meu pai. Nossa, nós estamos lidando com uma criança, um adolescente em desenvolvimento. É o futuro adulto lá na frente. É a parte mais vulnerável de toda essa relação. Então, o cuidado que tem que ser tanto de quem trabalha, o advogado que entra com o pedido, e do judiciário, o Ministério Público também. E o que nós enfrentamos na prática, né? As nossas dificuldades práticas é a prevenção. Vou esperar essa criança levar um tapa? Porque já aconteceu um processo meu. De vir um laudo psicológico e essa criança estava apanhando. E eu pedi restrição e o juiz não me conceder. Vão esperar o quê? Então, é isso que nós precisamos ter na vara da infância, juventude, da família, da violência doméstica. Esse olhar também de quem analisa. A prevenção, ela é essencial antes de você liberar para um abusador, antes de você
não vamos falar nem de abuso, né? Mas vamos falar de uma violência, a questão, e a gente pode até um outro podcast sobre, né? Porque a questão da violência da criança, Código de Menores, isso é muito recente, isso está recente na nossa cultura e na própria legislação. Nós temos que observar as legislações com um olhar histórico também, o contexto daquela época em que o Código Civil começou a tratar como sujeito de direitos, a Constituição trouxe isso, para você olhar o psicológico dessa criança, desse adolescente, para não ser... Claro, traumas todos nós temos, mas vamos minimizar, vamos diminuir, não vamos provocar, não vamos permitir que tal conduta aconteça. Então, é muito importante, né? Até a questão da violência doméstica, quando a gente tem o deferimento, o que eu percebo nas decisões é que se joga para a mulher. Você pediu medida protetiva? Então, você contrata alguém para entregar teu filho se tu não tem rede de apoio. Tem decisão que fala sobre isso. Não contrata alguém, né? Não é nesse sentido. Sim, mas a medida sobra para a mãe, sobra para essa mulher que já sofreu toda a violência. E vai fazer o quê se não tem rede de apoio? Ou não tem dinheiro? Mais uma vez. Então, é isso que nós não podemos ter dentro do judiciário. Só uma fala aqui de parabéns para a doutora Nayara, que vem fazendo um excelente trabalho aqui no nosso juizado de violência para mulher. Sim, excelente juíza. Então, é tem vários casos ali. Falar, ela tem conduzido muito bem o juizado, ao meu ponto de vista. E eu trabalho mais pro ofensor. Na área criminal, mas não dá para deixar sem essa glória para ela. Sim, exatamente. Sim. Não tenho clientes, né? Tenho pessoas da família também. Mas como a doutora mencionou, é importante se abrir os olhos que eu sozinha, aqui na minha cadeira, no meu gabinete, eu preciso sim essa rede, né? Temos a Polícia Militar também, que vem apresentando um excelente trabalho com a Rede Catarina, não tem como fechar os olhos para isso. O Ministério Público, o doutor Jadel já participou de um podcast nosso, né? Sim. Excelente. E gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre o CEVID também. O CEVID hoje, ela é uma coordenadoria, né, dedicada à violência doméstica, às mulheres vítimas de violência doméstica. O serviço que vem prestando, ela tem como fim justamente articular políticas públicas que possam ser adotadas, não só no Tribunal de Justiça, mas também em intercomunicação com outros órgãos, a fim de que haja realmente essa conjugação de finalidades, né? Não adianta o Poder Judiciário estar trabalhando quando o Ministério Público não denuncia, ou quando a Defensoria Pública, os advogados não defendem, não atuam na defesa da vítima, quando os órgãos públicos não estão prestando esse atendimento à vítima e ao agressor. Por isso que é tão importante. Hoje, um dos maiores projetos que a gente tem pela CEVID é justamente o trabalhar com o agressor, né? O grupo de agressores, ouvi-los, compreendê-los para demonstrar uma nova realidade, para mudança realmente de comportamento. Então, a CEVID tem esse papel de articular, de desenvolver projetos, de comunicação, de verificação se as políticas públicas estão realmente de acordo com as políticas previstas pelo CNJ, como é que é o desenvolvimento dessas atividades pelos juízes de todo o estado de Santa Catarina. O papel da CEVID é exatamente esse, levantar dados e criar articulações tanto com a Corregedoria quanto com o Tribunal de Justiça. E que importante, né? Como eu falei, não podemos fazer da violência uma guerra de gênero, porque às vezes o agressor foi vítima de agressão também na convivência, e ele está reproduzindo aquilo que ele viveu. E quando pensamos, não, vamos descartar o agressor, não. Nós temos que ter um olhar, porque ele vai migrar para uma outra família. Exatamente. E ele vai repetir a história, né?
Então, esse olhar do tribunal, né, do judiciário em si, é muito importante, esse trabalho, né, até para evitar novas vítimas. Mas isso foi justamente o que a gente verificou, que às vezes o agressor, ele muda de vítima. Ele se separa da mulher, mas ele continua o seu estágio de violência com outra vítima, com a outra companheira. Muito se fala que a mulher também tem que se cuidar, né? Porque às vezes ela está repetindo determinados padrões, procurando as mesmas situações. Não se descarta, mas principalmente o homem, o agressor. Porque a gente sabe que é uma cadeia evolutiva. Então, enquanto aquilo não cessar, pode chegar num homicídio. Aquele agressor deve ser cuidado para que justamente não chegue no mal maior. E para que ele possa realmente buscar um novo relacionamento sem essa violência. Eu costumo dizer nas audiências, né, que às vezes o agressor ele nem tem noção do que ele está cometendo crime. A gente conversava ainda há pouco, porque, por exemplo, quando está respondendo por um crime de ameaça, muitas falas que eu ouvi em sala de audiência era exatamente isso. Mas, doutora, eu não bati, eu só disse que ia bater. Sim. Mas é exatamente isso que é a ameaça, é o crime de ameaça. Então, o agressor, ele convive com aquilo, ele veio de dentro de casa, aquela fala, que ele se acha no direito de falar aquilo dentro de casa quanto adulto. E, para piorar a situação, a vítima também ouvia isso dentro de casa e muitas das vezes não percebe que também é uma violência, é uma ameaça contra ela, que também é um crime. Então, é necessário a gente trabalhar vítimas e agressores, mas principalmente a vítima dando o apoio para ela sair, porque, como você falou, tem os traumas psicológicos que essa ferida, mercúrio nenhum, cicatriza. Né? É a longo prazo. Nós, enquanto associação, nós realizamos rodas de conversa em bairros mais vulneráveis. Fizemos em salão de beleza, agora foi muito legal, conversando sobre violência em posto de saúde. A gente também tem um trabalho junto à casa de passagem das vítimas, mas uma experiência bem interessante foi numa empresa de engenharia com colaboradores só homens. E as perguntas deles nos causaram muita estranheza, que era assim, o óbvio precisa sim ser dito, ser repetido todos os dias. E nós saímos de lá conversando justamente sobre isso. Eles estão repetindo violências, mas na cabeça deles aquilo não é violência. Então a gente também tem que ligar esse alerta, que lá na frente ele não vai poder usar isso como justificativa. Eu não sabia. Então cabe a nós, né? Sim. Cada um, eu digo, na sua pequenez, em casa, no colégio, sim, eu como tia falar para os meus meninos, você como mãe, sim, falar para o seu filho, esse alerta, isso não pode, isso é errado, para poder sim criar homens melhores e não viver senão vamos estar destilando só ódio, sim, nos homens. Eu, aproveitando a fala da doutora Cristine, o direito sistêmico, ele explica um pouco isso, né? Em relação à mulher, em relação à violência. Sim, né? Bastante. Que ela vai e busca aquilo de novo. É uma ferida que ela, né, não conseguiu. Muitos são traumas de infância, uhum, que ela conheceu aquilo como certo e atua como verdadeiro na mente dela. E busca aquilo dali. Né? Enquanto a gente não sana essas feridas, enquanto a gente não reconhece esse adoecimento, enquanto a gente não reconhece que a gente precisa de ajuda, de cuidar do próprio eu vou estar cada vez mais procurando novos agressores para conviver aquilo dali. Sim, se relacionando com os agressores. Exatamente, e não por querência, sim, como muita gente pinta, sim, né? Sim. A gente ouve muito, mas ela gosta de apanhar?
Não é isso? É o que se ouve. É o que se ouve. Aquela ali adora apanhar. Triste. É Já estamos triste. caminhando para o fim, ultrapassamos aqui o nosso tempo. Quero agradecer a participação de todas, mas quero também abrir a fala aqui para deixarem uma mensagem a todos que nos acompanham. Pode começar. Eu vou trazer a mensagem aqui, aproveitando o mês das mulheres, né? Nós aqui mulheres, e as mulheres que nos ouvem também, para que não aceitem mais só flores, né? Para que não deixem silenciados os atos, né? Que denunciem, que busquem, como a doutora disse, busquem a medida protetiva, busquem a rede de proteção, busquem a polícia militar, polícia civil, busquem a família, diga para alguém que está sendo vítima, reclame para alguém, converse com alguém. Na dúvida, converse com alguém. Obrigada pela presença de todas. Eu vou aproveitar o teu gancho e a minha mensagem será o seguinte: ouça essa mulher que está pedindo ajuda. Porque a rede, quando a gente fala em rede, nós não estamos falando só nos órgãos, só os advogados, os delegados, a juíza, o juiz, né? O promotor, a promotora, a equipe da rede social. Não estamos falando nisso. Estamos falando da família. Às vezes a gente não tem tempo para ouvir. E às vezes, se a gente ter uma escuta mais ativa, realmente escutar sem ter o que falar, já está contribuindo. Então, com base nisso, eu peço também que quem está do lado, o vizinho, a professora do filho, que às vezes está lá, escutem com mais atenção, porque ali às vezes a gente consegue perceber outras questões que a mulher não consegue identificar e não consegue falar. Mas eu, quanto ouvinte, estou te escutando e talvez consiga remeter para outro ou te dar um empurrãozinho, né? Para sair dessa questão, desse envolvimento que às vezes eu não percebo, mas a minha fala consegue levar. E quem estiver escutando, que tenha essa percepção e consiga auxiliar. Bom, fiquei por último, fica até difícil de dar um recado final, uma mensagem, mas vamos, como advogada da família, então eu vou dar um recado à família, às mães. Eu que sou mãe de menino pequeno, é muito importante que a gente não pode deixar com que a escola seja responsável pela educação, porque a educação é dentro de casa, a educação é na família. A família educa, a escola forma. Então, esses são os papéis. Então, as mães de menino que acolham os seus meninos, eles não vão ser, talvez, de outros gêneros, se acolher um choro, se acolher... E se for também, qual é o problema? Né? O amor de mãe é infinito. Então, assim, acolham esses meninos, eduquem para que sejam sensíveis às mulheres, a todas as pessoas, né, que igualem, mas a mulher em especial, para que tenha esse cuidado, saber que não pode ter atos na vida lá na frente de violência no conceito tanto a física, emocional, psicológica, sexual, patrimonial, de uma forma, obviamente, conforme a idade, conforme a evolução desse menino enquanto sujeito em desenvolvimento, uma criança, adolescente, para que ele não reproduza, muitas vezes, aquilo que essa mãe passou e seja um cidadão melhor para nós, mulheres, e para a sociedade como um todo. Muito obrigada. Doutoras, muito obrigada mais uma vez. Peço para que Deus abençoe cada vez mais as doutoras, né, que floresçam onde estão sendo plantadas, justamente para termos, sim, uma sociedade mais humana. Muito obrigada. Obrigada também. Obrigada também.